Rádio Ceará News apresenta De Olho no Mercado, uma análise sobre o mundo dos negócios, finanças, economia, mercado, gestão de carreira e muito mais. De Olho no Mercado, agora na Rádio Ceará News. Ouvinte, a partir desse momento você acompanha o programa De Olho no Mercado aqui na Rádio Ceará News. Eu sou Eduardo Calegari. Nós vamos tratar hoje, estamos recebendo aqui no estúdio o Marcos Sá. Esse rapaz está aparecendo aí na sua tela, contador. Ele é responsável pela ST Assessoria, que atua há 13 anos em Fortaleza, mas na verdade atua no Nordeste quase inteiro, né, Marcos Sá? Sim, basicamente em todo o Nordeste e no Norte, no estado do Pará. Nós vamos tratar de assuntos diversos aqui no programa. É claro que vamos começar um papo interessante aqui com o Marcos Sá, que vai abordar um tema super bacana e super necessário. Vamos falar de auditoria preventiva. Tem gente que pode achar que não é nada muito complexo, mas é um tema que abrange centenas e centenas de situações dentro da empresa, né, Marcos? Com certeza. Muitas vezes as pessoas vinculam o termo auditoria a um termo negativo. Mas, na realidade, é porque estão acostumadas a auditoria para penalizar, para punir. E, na realidade, a auditoria ela pode ter o caráter preventivo para que você crie rotinas, processos, procedimentos para evitar possibilidades de erros ou fraudes. Caso esses erros ou fraudes venham a ocorrer, se você tiver um mecanismo de processos e de rotinas, você consegue detectar facilmente. Então você desmistifica um pouco esse caráter da auditoria ter um caráter punitivo e sim preventivo. Se você trabalha de forma preventiva, você evita possíveis prejuízos e problemas futuros que possam vir a ocorrer. A auditoria preventiva, em suma, seria uma revisão geral da situação fiscal, financeira da empresa, dos controles internos da empresa e o profissional contábil estando à frente disso, né? Sim, na realidade a auditoria é uma técnica contábil, né, onde ela visa criar esses mecanismos, sejam eles para evitar esses possíveis erros ou fraudes, ou até mesmo para detectar caso eles já tenham ocorrido. E aí você, de certa forma, corrigir esses processos para que eles não venham a se repetir. Prevenção necessária. Sim, para fins de controle, desde o seu contas a pagar, contas a receber, recebimento de mercadorias, envio de mercadorias. Enfim, você tem um vasto campo para criar esses mecanismos de controle dessas rotinas, desses processos na sua empresa. Tá certo. Uma empresa que tem aí na sua formatação, no seu quadro de funcionários, enfim, uma assessoria contratada como uma assessoria contábil, que tem a assessoria preventiva fiscal dentro da empresa, ela acha que isso é uma empresa mais valorizada no mercado, mais respeitada, né, Marcos? Com certeza ela vai criar uma representatividade em termos de segurança, de credibilidade, o que ela passa para os seus clientes, sejam eles internos ou externos, né? Fornecedores, e até mesmo acaba virando uma referência para os seus concorrentes. E o fisco acaba vendo com bons olhos, né? Sabe que aquela empresa ela cumpre com as suas exigências, com as suas responsabilidades, com as suas obrigações. Empresa que fica menos passiva de incorrer em erros fiscais, né? Nós conhecemos diversos casos de empresas no Brasil, de renome nacional, que chegaram até falência. Sim. Por conta de erros mínimos, não é isso? Na realidade, quando você trata de uma empresa onde ela tem uma certa representatividade, seja de faturamento, seja de quantidade de funcionários, tudo é no superlativo, digamos assim. E se você opera com uma possibilidade de erro durante muitos anos, no caso, no mínimo, aí, os últimos 5 anos, que geralmente é o que é detectado pela fiscalização, os fiscos, então você pode falar de montantes milionários, né, e pode realmente afetar a solvência da empresa. A empresa pode vir a passar por momentos de dificuldades, caso seja detectado um procedimento, seja a nível de previdência, de Ministério do Trabalho, de meio ambiente ou até mesmo fiscal. Nesse caso aí, a gente tem que tratar a assessoria preventiva, essa assessoria contábil, como algo indispensável no crescimento, no desenvolvimento de empresas de pequeno, grande porte. Queria que você falasse para a gente
para os ouvintes, os telespectadores Com certeza. aqui do nosso programa, a respeito desse perfil de cliente que também atende, que também prefere o serviço da auditoria preventiva e outros serviços? Com certeza, você trabalhar de forma segura, de forma se resguardar de possibilidades de erros ou problemas, lhe dá uma certa tranquilidade, né, de aborrecimentos e de problemas futuros. Mas, infelizmente, essa não é a visão de muitos dos empresários. Acham que isso é apenas para grandes empresas, e que não é. É um investimento. Muitas vezes o pequeno empresário, o empreendedor, ele começa pequeno e ele é meio que um coringa, ele faz tudo ali na empresa, e a empresa vai crescendo e ele vai continuando querendo fazer tudo, só que chega um ponto em que ele cresceu em progressão aritmética e ele acaba decrescendo em progressão geométrica, porque ele abriu muitas frentes e não conseguiu dar conta de todas essas frentes que foram abertas. E acaba gerando um descompasso, um descontrole de estoques, de contas a pagar, contas a receber, furtos, fraudes, e por aí vai. Então, assim como você procura um médico de acordo com a especialidade da sua doença, do seu problema, o contador ele seria o profissional legalmente habilitado para lhe assessorar, para lhe orientar em relação à tomada de decisões na sua empresa, seja em relação à contabilidade em si, aos demonstrativos contábeis, aos índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, seja em relação à questão tributária, que é uma complexidade, uma montanha-russa no nosso país, você tentar interpretar essa legislação tributária. Então, nós estamos falando de fisco municipal, estadual e federal. Então, é um arcabouço de legislação que ninguém nunca sabe tudo e nunca vai saber, porque toda hora, todo instante está mudando. E também em termos de setor pessoal, onde nós temos a parte dos empregados, com os recolhimentos de INSS, FGTS, folha de pagamento, os encargos, enfim. Então, o contador seria o profissional habilitado para lhe orientar em todas essas áreas na sua empresa. É necessário, nos dias de hoje, ter um profissional contábil dentro da empresa? Ou uma empresa como a ST Assessoria consegue monitorar, prestar esse serviço de assessoria remotamente, à distância? Como é que funciona isso? Isso é bem relativo, varia da necessidade de empresa para empresa. Mas eu costumo dizer que a expertise do empreendedor muitas vezes é produzir um determinado produto, comercializar aquele produto, distribuir, por aí vai. Então, não tem como, muitas vezes, o gestor ele também assumir essa responsabilidade, integralizando a contabilidade na sua empresa. Seria mais ou menos como se ele integrasse a contabilidade, o marketing, enfim, diversos setores, ele fosse integrar isso na sua empresa. Então, ele acaba assumindo esse ônus, esse risco, que não é a atividade dele. A atividade dele é produzir, é vender, é prestar um serviço e por aí vai. Então, essa é a expertise, a nossa expertise, né? Esse é o nosso problema, esse é o nosso produto, onde nós temos a capacidade de prestar um melhor serviço para o cliente e ele poder ficar descansado, digamos assim, não se preocupar com esse aspecto na empresa dele. Bacana. A gente vê aí que é investimento, né? Sim. É a palavra mágica, aplicar aí essas funções de auditoria preventiva na empresa, garantindo com que o sucesso da empresa em crescimento seja garantido e que, como você acabou de falar aí, ele cresça em progressões aritméticas e depois não perca o seu faturamento e acabe vindo ladeira abaixo, né, Marcos? Exatamente. Essa é a intenção. Bom, é bom lembrar aí que todos os tipos de negócios são passíveis da aplicação da auditoria preventiva, uma vez que todos eles incorrem no pagamento de tributos, enviam informações para o fisco. E quem se abstém desse serviço, né, desse recurso, tem maiores chances de ver a sua empresa sofrendo aí com irregularidades. Até sanções do fisco como aplica, ser pego pelo leão, aplicação de multas, é isso? Sim, nós temos penalidades que, pelo fato do não envio de uma determinada declaração, cada mês de atraso corresponde a R$5.000. Então, se você falar de 12 meses em atraso, chega a R$60.000. Quer dizer que o esquecimento de uma declaração, uma declaração o envio de uma informação incorreta Exatamente. pode ocorrer num prejuízo anual absurdo. Exatamente. E existem outros casos que a omissão de informação para a Cefaz, por exemplo, pode chegar, não estamos falando de sonegação de imposto, estamos falando de omissão de informação.
O imposto pode ter sido pago, pode ter sido recolhido de forma antecipada via substituição tributária, mas se deixar de informar, você pode ter uma penalidade de 10% pela omissão da informação, 10% daquele volume. Então, se você deixou de informar 1 milhão, 10% de 1 milhão. Se você deixou de informar 3 milhões, 10% de 3 milhões, seja na entrada, seja na saída. Isso como referência, trazendo para a realidade de uma empresa que todo dia tem que economizar cada centavo, chega a ser um pesadelo. Chega a ser confiscatório, né? Com outras mudanças da legislação que estão ocorrendo, muitas vezes não tem um caráter de taxa de você reembolsar por uma prestação de um serviço, mas sim um caráter confiscatório. E até mesmo essa questão de uma penalidade dessa de 10% de um volume de uma transação que não houve sonegação de imposto, mas sim a omissão da informação, chega a ser confiscatório você falar de 10% do volume da operação. Bacana. Trazendo para a nossa realidade aqui, para o Nordeste, para o Ceará, para Fortaleza, quais seriam os perfis dos clientes que têm essa atenção, né? Os empresários, digamos, mais céticos, aqueles que tendem realmente os visionários, os perfis desses clientes que você atende, enfim, que procuram um serviço preventivo, que não entende a assessoria preventiva como um custo, e sim como um agregado à empresa. Na realidade, é aquele cliente que tem uma visão de humildade até, de reconhecer que não consegue fazer tudo, não tem propriedade nem capacidade para fazer tudo, e ele precisa buscar no mercado profissionais qualificados que possam orientar a ele. Então ele sente que não é um custo e sim é um investimento, uma necessidade para lhe proporcionar uma tranquilidade, uma segurança para que ele possa desenvolver novos projetos, para que ele possa alçar novos voos, onde ele sinta credibilidade e segurança no que está fazendo. Então esse é o perfil do empreendedor que busca um trabalho preventivo, um trabalho de planejamento e de organização. Investindo sempre aí numa gestão mais transparente, né? A gente estava falando um pouquinho fora do ar, você falou para mim aí no que diz respeito a compliance. Sim. É isso? O que significa para o ouvinte que está acompanhando o nosso programa agora? A gente estava conversando, inclusive, sobre alguns quesitos dessa lei da anticorrupção, né? Sim. E a compliance é o quê? É um recurso? Compliance, é assim que se chama? Exatamente. Compliance, na realidade, o nome é novo, mas os mecanismos, digamos, sempre existiram, só não eram colocados em prática. Então, na realidade, é uma técnica que veio para o Brasil, essas grandes empresas multinacionais que trouxeram, de acordo com os diversos escândalos que ocorreram no Brasil, desde agora, nesses últimos 3 anos, muito se fala de Lava Jato, mas que outros escândalos já ocorreram, e nós temos como exemplo o metrô lá de São Paulo, né, que os consórcios que fizeram o metrô de São Paulo, enfim, que tem General Electric, que tem outras empresas japonesas, e todos tiveram penalidades, essas empresas pagaram multas, tiveram seus executivos presos, semelhante ao que está acontecendo atualmente com a Lava Jato. E isso acaba, muitas vezes, gerando uma insegurança jurídica para aquela empresa, puxando aquela empresa, muitas vezes, para a insolvência ou para não ter mais quem queira ter relações com aquela empresa por ter sido tão difundido, tão noticiado que é uma empresa corrupta, que é uma empresa que tem relações conflitantes, duvidosas, enfim. Então, a compliance ela é uma técnica que veio para tentar combater toda e qualquer possibilidade de favorecimento, de QI, digamos assim, né, de quem indica aquele prestador de serviço, aquele evitando fornecedor. Evitando os caixas 2, evitando né? os caixas 2, os favorecimentos, enfim. Então, de repente, por exemplo, se você é sócio de uma empresa e a sua esposa trabalha num banco, você, por intermédio da sua empresa, não pode contrair empréstimos naquele banco para que não exista nenhuma possibilidade de favorecimento por parte da sua esposa em trabalhar naquele banco e lhe favorecer no fornecimento daquele empréstimo. Isso aí é só um exemplo que eu estou fornecendo. Então, seria uma ferramenta para detectar possíveis irregularidades em relação a relações conflitantes e duvidosas e não permitir que prossiga aquela comercialização de algum produto ou serviço. Bacana. Compliance, conformidade, não é isso?
meu querido amigo. E Marcos Sá, ele é o contador aqui da ST Assessoria, atuando há mais de 13 anos em Fortaleza e em todo o Nordeste. Está falando com a gente aqui na Rádio Ceará News. E eu queria que você prestasse aí mais alguns esclarecimentos, né? Falando sobre os diversos recursos, o que um profissional contábil realmente pode oferecer para você, amigo, que está começando, inclusive, né? A gente falando de pequenas empresas, grandes empresas, mas o profissional contábil, desde a abertura da empresa, um acompanhamento é extremamente necessário, né, Marcos? Sim, o contador, ele é o obstetra da empresa e ele é o coveiro da empresa. Então, ele ajuda a empresa a nascer e ajuda a fechar. Então, desde a abertura, você precisa procurar um profissional contábil para fazer o processo de abertura da sua empresa na junta comercial, na Receita Federal, fazer os cadastros na Cefim, na Cefaz, emitir licenças que se fizerem necessárias, desde licença sanitária, registro sanitário, alvará de funcionamento, licença de SEMAN, SEMAS, enfim. Então, ele vai lhe ajudar nesse processo inicial de abertura. Depois da empresa já aberta, começou a faturar, movimentação de compras e vendas, ele vai lhe orientar em relação aos seus custos fixos, em relação à sua movimentação das compras e vendas, seus custos variáveis, enfim, qual seria o melhor cenário em termos de ponto de equilíbrio para que você possa crescer de forma sustentável. Vai gerar os seus impostos de acordo com a melhor tributação que aquele seu produto, aquele seu serviço, ou aquele conjunto de produtos que você comercializa, se é varejo, se é atacado, se é serviço, se não é, enfim. Vai escolher a melhor tributação para você, de acordo com o que você possa, dentro da legalidade, dentro do que é permitido, fazer um planejamento tributário e você pague o menos imposto necessário, tá? Sem deixar de ser legal, sem deixar de ser correto. Vai gerar a folha de pagamento das suas empresas, os encargos sobre a folha de pagamento e por aí vai. Então, ele vai estar lhe orientando em toda a operação da sua empresa. Bacana. Fala um pouquinho da ST Assessoria, os serviços que a empresa que você oferece no Ceará, no Nordeste e no Brasil. A ST Assessoria ela existe há 13 anos, nós trabalhamos da Bahia ao Pará, trabalhamos nos 9 estados do Nordeste e no estado do Pará, no nosso norte do Brasil. Trabalhamos em diversos segmentos, eu costumo dizer que da banca de revista à indústria, tá? Existem algumas especialidades que já atuamos há bastante tempo, como confecção, como a área de ferragens e ferramentas, material de construção, enfim. E somos uma equipe multiespecializada com contadores, com administradores, economistas e buscamos prestar um serviço de qualidade, de excelência, de agilidade e competência, como é o nosso lema. Bacana, então. Como sempre, gente, é melhor prevenir do que remediar, investindo aí nesse recurso, na auditoria preventiva, em diversos serviços. É sempre a melhor pedida é você procurar um profissional contábil de qualidade, um profissional capacitado, essa é a melhor palavra, para que lhe dê a assessoria necessária, para que você não vá incorrer aí em prejuízos, como o Marcos acabou de falar aqui, que em algumas situações é de 10%, em outro pode causar até a falência de uma empresa. Portanto, procure um profissional contábil de qualidade, capacitado, atualizado, tá certo? Nós agradecemos aqui a entrevista super esclarecedora, falando sobre auditoria preventiva, falando sobre compliance com o nosso amigo Marcos Sá, contador da ST Assessoria, que estava com a gente e gentilmente deu essa entrevista aqui no nosso programa de Olho do Mercado. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Nosso programa volta na próxima quinta-feira, durante a semana, aqui na Rádio Ceará News, onde você acompanha diversos assuntos que são tratados aqui no programa de Olho do Mercado. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Você ouviu De Olho no Mercado.
Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.